Lembre-se, na última semana, eu falei sobre o início da carta de Tiago. Eu disse quem era esse Tiago, que não era nenhum dos dois apóstolos, mas o irmão de Jesus Cristo, que era incrédulo durante o ministério de Jesus. Tiago, ele escreve esta epístola, esta carta, aos cristãos que estavam na dispersão, que foram dispersos por quê? Justamente por conta de sua fé. Eles se convertem a Cristo, eles buscam a Deus, e a consequência deles buscarem a Deus é que eles são perseguidos de todos os lados. E então, ele começa a sua epístola dizendo: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. O início da carta de Tiago é: na vida teremos provações, tribulações e angústias. E se você entende que o cristianismo é aflição, vida difícil, passar por problemas, dificuldades e tempestades, fica muito mais fácil quando sobrevir a angústia sobre sua vida, os problemas sobre sua vida que vêm sobre todos, fica muito mais fácil de você superar. Porque se você vem naquele evangelho, né, oba, ai, vai dar tudo certo, os filhos vão converter, a família vai converter, vou ficar próximo, é isso, aquilo, e de repente as coisas não acontecem assim, a primeira frustração você desanima. Então Tiago, ele abre a sua epístola dizendo: muitas, são várias as provações. E eu deixei bem claro que essas provações que nós passamos durante a nossa vida terrena, todas elas são pedagógicas. Em que sentido? Em todas Deus tem algo a nos ensinar. Por mais difícil que seja, todas as lutas e provações é Deus nos ensinando algo. E o objetivo desta carta é que nós venhamos a caminhar na direção correta e tenhamos uma fé madura, consistente. E vocês vão ver que é exatamente isso que Tiago vai tratar aqui a partir do versículo 5. E ele vai dizer que uma das formas de passar pelas angústias e pelas tribulações da vida é o que ele vai dizer aqui do versículo 5 em diante. Acompanha comigo, por favor. O tema da minha mensagem hoje é sabedoria e humildade. Segunda exposição na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 12, vai dizer assim: se alguém de vós, lembrando, contexto, tribulações, dificuldades e angústias. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Deixa aí o versículo 9, a gente vai ler depois. Olha para cá, por favor. Põe o primeiro princípio ali, Samuel, por favor. O primeiro princípio dessa mensagem de hoje é uma virtude necessária. Nós, como cristãos, devemos, nessa nossa caminhada, até nós chegarmos ao céu, ir colocando em nossas vidas, adquirindo virtudes inúmeras, como a primeira que em Atos vai dizer, né, sobre generosidade, sobre você ser altruísta, pensar no próximo, sobre você buscar a Deus, ser temente a Deus, temer ao Senhor de fato, inúmeras virtudes. E Tiago, ele vai dizer que as provações que vêm sobre nossas vidas, elas não vêm, em princípio, para nos brecar, para nos parar, mas elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos empurrar. Eu sei que ninguém gosta de tribulação, ninguém gosta de angústia, ninguém gosta de provação, mas são essas coisas que nos transformam, que nos lapidam, e não apenas conosco. Olha o exemplo de Hebreus capítulo 5, o que vai dizer? Falando a respeito de Jesus Cristo, falando a respeito do Senhor, diz assim: embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento, pelas dificuldades, pelas angústias. Hoje talvez não usa tanto esse termo, mas lembra lá, quando eu estudava era assim. A gente tinha um medo danado de prova na escola. Hoje em dia a avaliação é mais bonitinho, né? Mas na minha época era, hoje tem prova. A gente já se borrava todo. E qual que era um dos grandes objetivos dessa prova? Ela não visava a reprovação do aluno, mas ela visava ver o seu conhecimento para que ele pudesse
passar de nível, ir a um nível maior. Em relação às provações, é a mesma coisa. As provações, as dificuldades são para que nós venhamos a crescer, a avançar. São essas provações que vão autenticar a minha e a sua fé. Por isso, Tiago diz, tendes motivo de grande alegria, e o sofrimento é o meio pelo qual Deus testa a nossa fé. É a adversidade. Pode ver, você cresce, e espiritualmente, é não no dia da alegria, é no dia da tristeza. Você amadurece, você fica mais cascudo, é na adversidade. É por isso, essa exortação aqui, quando estiveres passando por tribulações, provações, as quais serão muitas, o segredo é o que ele diz aqui no versículo 5. Peça a Deus sabedoria, para que Deus possa te ensinar. E uma das virtudes que todo cristão deve clamar a Deus de fato é sabedoria, porque, ora, sabedoria é primordial para a nossa caminhada. Sabedoria é algo central no livro de Provérbios. E é claro, para nós somos cristãos, o princípio da sabedoria é o temor, não é? Como vai dizer Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, nós estamos começando a caminhar de forma correta. E não se engane, não se iluda achando que sabedoria e inteligência são a mesma coisa. Não são. Eu não vou dizer que são opostos, não são também, mas são distintos. Sabedoria é uma coisa e ser inteligente é outra totalmente diferente. E por que eu digo isso? Há inúmeras pessoas que são extremamente cultas, mas são tolas, nada sábias. Uma vez eu estava numa palestra sobre educação domiciliar, na verdade uma conferência no Rio de Janeiro, e eu lembro que um filósofo bem conhecido lá começou a palestrar, e quando você pega uma pessoa muito inteligente, você consegue ver o quão ignorante você é. Ele começou a falar cada coisa lá, que eu comecei, sabe quando você vai encolhendo? Assim? Falei, gente, como que eu sou burro? Como que eu sou tapado? E eu vejo um cara extremamente sábio, ou melhor, extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Se prostra diante de uma imagem, achando que vai resolver os seus problemas. Consegue ver que inteligência é uma coisa e sabedoria é outra totalmente diferente? Por falar em filósofo, talvez o maior deles, Platão. Platão escreveu algo chamado Mito da Caverna em seu livro A República. Se você ler apenas o Mito da Caverna, talvez seja uma das coisas mais geniais que você vai ler na sua história. Algo fantástico. O Mito da Caverna. E ele vai dizer ali, né, que a solução para o ser humano, que os homens eles nascem presos, eles veem as coisas como sombra, e então vai explicar, vai dar ali a saída, segundo a visão filosófica dele. Platão ele era um cara extremamente inteligente, extremamente inteligente. Por exemplo, ele discordava até da democracia, aquilo que nós achamos que é correto, né? Eu estou lendo ele lá e falei, gente, mas será que eu estou errado e está certo? Não é possível que a gente está pensando diferente? Para você ter uma ideia, em relação à democracia, que é aquilo que nós acreditamos talvez seja o melhor, ele diz assim, imagine o seguinte, imagine que um navio esteja afundando. Qual que é a solução mais sábia? E depois que eu comecei a ler isso, eu falei, gente, ele tem razão. No começo eu achei, né? Você está num navio, o navio está afundando. Qual que é a solução mais sábia? Fazer uma eleição para escolher o comandante, para que ele possa guiar a embarcação, resolver esse problema? Ou seria mais viável você escolher alguém especializado no assunto para tirar todas as pessoas daquele naufrágio? E pensando dessa forma, ó, claro, ele está certo. Claro que ele está certo. Votação não vai dar certo nunca. Só que então ele continua os seus diálogos dizendo o seguinte, olha, só que as pessoas normais, como nós não servimos, na verdade, nem para escolher outras pessoas, porque facilmente seríamos enganados por predicados, por adjetivos que não são tão importantes assim. Não é? Em relação à política. Cara, a pessoa fala bem, fala, pronto. Nossa, o cara parece gente boa. E a gente nem analisa a proposta dele, as ideologias dele, mas o cara fala bem, o cara é bacana, o cara se apresenta de forma legal. A gente quase que vai. Mas ele termina seus diálogos dizendo, olha, são só os filósofos que deveriam governar a nação. Ou seja, ele puxa a sardinha para o lado dele, claro. Mas você vê pessoas extremamente sábias, como Platão, ou melhor, extremamente inteligentes como Platão, mas que não têm sabedoria
pelo menos em relação à palavra de Deus. Há inúmeras pessoas que são cultas e são tolas. Da mesma forma que há inúmeras pessoas que escrevem sobre assuntos que elas não vivem, não têm nem ideia do que seja. Quer um exemplo? Lembra aquele cantor, compositor, melhor dizendo, Vinícius de Moraes? Ele escreveu aquela canção maravilhosa, lembra? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Ai, gente, eu ouço aquela, não tá a chorar, que coisa bonita, muito bonita. Vinícius de Moraes escreve algo espetacular em relação ao amor. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu lembro da palavra de Deus, está certo, Efésios, está citando isso. Mas o homem que escreve, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar, casou 9 vezes. 9. Ou seja, ele sabe escrever, mas não vive nada daquilo, absolutamente nada. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida, nem fazer as melhores escolhas. Em contrapartida, o que eu já vi de pessoas não tão inteligentes assim, né? Usar, pra você não ficar ofendido, pode chamar de burro. Há pessoas que não são tão inteligentes, mas são sábias pelo fato de temer a Deus e assim conseguem tomar as melhores decisões. Cansei de ver, uma vez eu vi um rapaz dizendo que ele, um cara peão no serviço, parece que o encarregado, alguma coisa, fez uma proposta para ele, né? Ó, à noite aí vai descarregar um caminhão, na hora de você anotar na planilha lá, você diz que a gente recebeu só X mercadoria, e era mais ou menos metade do valor. A outra metade a gente reparte entre o pessoal do turno. Você imagina, ser peão encarregado dá um cheque desse em você. Ele, temente a Deus, disse assim, não dá. Correndo risco de ser mandado embora, ele disse, não dá, eu vou mentir, não tem como. Aí então ele foi descobrir posteriormente que aquilo lá era um teste para ver quem o encarregado ia subir de posto. E o peãozão, mas que era temente a Deus, subiu. Por quê? Porque foi fiel. Tem um irmão de nossa igreja que não é o irmão que colocou ar-condicionado para a gente. Extremamente trabalhador. Extremamente trabalhador. Mas ele sempre falou, bem, pastor, mas eu tenho uma dificuldade com estudar. Não consigo. Não consigo. Ele estava no serviço e o encarregado dele falou, olha, para a gente ficar com você aqui, você tem que fazer faculdade. Faz vestibular, a gente paga e vai. Ele falou que foi, não dá, não consigo. Não é para mim. Só que trabalhador, honesto e temente a Deus. Teve um corte na empresa que ele trabalhava. Era mais ou menos isso aí. Se eu não me engano, eram 120 pessoas. 120. Eles mandaram 118 embora. 118. 2 pessoas ficaram. O encarregado e ele. Será que às vezes o temor a Deus de fato não nos faz sobressair em relação a pessoas que são muito mais inteligentes do que nós? Diante das dificuldades da vida, Tiago diz, peça a Deus sabedoria que concede livremente. No nosso contexto aqui, talvez conhecimento seria conhecer a Bíblia, e sabedoria, aplicar a palavra do Senhor. Porque de nada adianta. Você pode ser formado nos melhores cursos de teologia reformada existentes por aí. Pode ir para Mackenzie, Martin Bucer, para onde você quiser. Mas se você não aprende a aplicar a teologia na sua vida, não adianta. Você tem apenas conhecimento cognitivo teológico. Assim como muitos têm de matemática, física, geografia, inglês, por aí vai. Mas você não é sábio. Sabedoria é você ter o conhecimento da Escritura e principalmente aplicar a Escritura na sua vida. E o que Tiago diz? Como que nós adquirimos essa sabedoria? Pedindo a Deus. Só que, para você pedir sabedoria a Deus, partimos de um pressuposto importantíssimo. Quem que pede sabedoria? Aquele que reconhece que não é sábio. O contrário, talvez, de sábio, seja tolo. Tolo talvez seja a melhor definição. Então, pedir sabedoria, em primeiro lugar, é você dizer assim para Deus, Senhor, ignorante eu sou, tolo, e aqui estou. Me ajuda. Reconhecer que você nada sabe. E, por vezes, nós pedimos sabedoria a Deus, e Deus nos ensina, direto da sua palavra, sim, mas às vezes é através de pessoas. E, por vezes, pessoas que sabem menos que a gente. É uma das formas fantásticas
de Deus nos ajudar. Só que eu sei que o ser humano ele tem uma dificuldade enorme de aprender com quem sabe menos, de reconhecer que está errado. Você é assim, eu sou assim, todos nós somos assim. Uma dificuldade enorme de dizer, eu preciso de ajuda, eu estou errado, o que eu faço? Estou perdido. O ser humano é assim, e talvez os homens ainda sejam mais. Falo por experiência própria. Ou dificuldade, que às vezes a gente se dobrar. Tem muitos homens que têm a síndrome de Adão. Já ouviu o que é a síndrome de Adão? É aqueles que só dão ouvidos a Deus. Se não for Deus falar com ele, ele não aprende de ninguém. De ninguém. Arrogante. As pessoas às vezes passam por dificuldades em diversas áreas. Às vezes está lá, financeiramente está quebrada, mas não tem um mínimo de humildade de dizer, fulano, o que eu posso fazer em relação a isso aqui? Pedir direção para o irmão mais maduro, para o pastor, para um líder. Olha, tem como me ajudar em relação a essa situação aqui? Às vezes está com um casamento capengando. Mas e a dificuldade de se abrir para dizer assim, olha, eu não sei como lidar com a minha esposa, eu não sei como lidar em relação ao meu marido. As irmãs, via de regra, não tem tanta dificuldade. Não tem tanta dificuldade. Pelo menos a maioria. Que eu vejo conversando com a minha esposa, né? Acontecendo isso, aquilo. Agora os homens, nossa Deus. Para ele vir e pedir ajuda, mas Deus tem que arrebentar mesmo. Devemos lembrar que sabedoria devemos pedir a Deus e por vezes Deus vai nos ensinar através dos outros. Portanto, seja humilde. Busque. Aprenda a ouvir, aprenda a reconhecer os seus erros. O ser humano, ele por natureza, ele é independente. Lembra o grito da independência? Né? Independência ou morte? Ali, de fato, era importante. Ali, de fato, era importante ser independente. Mas, espiritualmente falando, na nossa vida cristã, independência sempre vai ser morte. Achar que se pode fazer tudo sozinho, que não se precisa de ninguém, que não se precisa de conselho. Olha, que eu posso resolver todos os meus problemas. Isso aí sempre vai gerar em morte. É por isso que Provérbios nos aconselha assim, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Deixando bem claro, né? Na multidão de conselheiros, não de fofoqueiros. Você ficar pedindo opinião pessoal lá no seu serviço, não adianta. Mas veja, homens e mulheres de Deus, que têm a sua admiração, diante de alguma dificuldade, pede a opinião de um, pede a opinião de outro, olha, o que eu faço em relação a isso aqui? Peça sabedoria a Deus e aceite a forma como Deus ensina. Essa semana, estava na casa de um casal aqui de nossa igreja, feliz da vida, casa nova que eles conseguiram comprar, alegres. E eu estou lá conversando com eles, de repente a esposa do irmão diz assim, pastor, e é algo que eu estava orando faz tempo, há muito tempo. Ela disse, pastor, por que o senhor não faz assim? Eu parei, sabe como é aquele estalo? Por que o senhor não falou antes, criatura? Porque o senhor não veio na minha casa antes? Eu falei, Deus do céu, é isso que eu preciso. Vou fazer. E se eu não desse ouvidos? E se eu ficasse lá, orando, temos que orar sim. Mas eu estou orando, Deus, e aí, o que eu faço? Senhor, aqui, Senhor, dá a direção. Irmã, está com dificuldade? Peça a Deus sabedoria, que Ele vai dar. Segundo, põe ali, por favor. Segundo princípio, peça sem duvidar. Acompanhe comigo do versículo 6 até o 8, por favor, queridos. Versículo 6 vai dizer assim, pedindo sabedoria, né? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. A fé, de fato, é uma confiança invariável em Deus. O oposto a isso, Tiago ilustra como pessoas que são como as ondas do mar. Pessoas que não têm solidez, rigidez, mas pessoas que vacilam. Os incrédulos, nós sabemos que são assim. Eles não têm crenças fixas, eles não têm uma âncora a qual eles podem confiar, eles não têm direção. Mas nós, que somos cristãos, que temos a palavra, não devemos agir dessa forma. Cristãos, por sua vez, devem sempre pedir a Deus sabedoria. E ele diz, e não duvide. Aquilo que você necessita, peça a Deus, mas não duvide, porque quem duvida, ele é inconstante. Ora, hoje você crê, amanhã você não crê. Hoje você crê, amanhã você não crê. Ele vai dizer que esse homem é o homem de ânimo dobre, aquele que vacila. E é tão importante isso. Veja bem,
em Efésios capítulo 4, está falando sobre a respeito de como nós amadurecemos na fé, de maturidade cristã. E no versículo 14, olha o que Paulo vai dizer, Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais inconstantes, como crianças levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia, na invenção do erro. Para que não sejamos mais inconstantes, como crianças levados ao redor por todo vento de doutrina. Conhece alguém assim? Inconstante. Paulo vai dizer que essas pessoas parecem crianças. Não acontece assim? Pessoas, às vezes, vêm para a igreja. Vai dar certo, fulano, vai converter, vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Daí dá 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2, 3, as coisas não fluem. O que ele faz? Desanima. Achei que as coisas iam ser mais fáceis. É igual aquelas corridas que tem final de ano. A gente se aproxima do final de ano, aí tem a São Silvestre. Né? Sai aquele povão correndo, daí sai depois o pessoal vestido de noiva, Chapolin, Homem-Aranha. O pessoal sai lá, dá 2, 3 quilômetros. E para, desiste. Nós não podemos fazer assim em relação à nossa fé. Você conhece pessoas assim, que estão animadas e de repente desanima? Que vivem à mercê da variação das situações, do dia a dia. É terrível. Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha o que o autor de Hebreus vai dizer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. Quando o ser humano ele ora a Deus com o coração repleto de dúvidas, é isso aqui que a Escritura vai dizer, dúvidas no sentido de duvidar da capacidade de Deus, Deus não responde. Deus não responde. Ainda que, eu sei que por vezes, somos humanos e possamos, às vezes, dar uma balançada em determinadas coisas, mas não quer dizer que seremos oscilantes o tempo todo. Às vezes acontece, né? E agora? Será? Pode acontecer. Com Abraão foi assim. O pai da fé já duvidou. A diferença é que Abraão ele não era inconstante. Senhor, eu creio, filho. Não vai dar. No outro dia, não vai dar certo. Não vai dar. Não acontece isso com pessoas? Às vezes vêm à igreja, saem cheio de fé, enfesado, né? Não sei se ele é o termo correto, mas sai cheio de fé de um culto. É isso. Eu lembro uma vez, foi a conferência em Goiânia, eu saí de lá, né? Vai ser um rebento, vou fazer isso. E meu pastor, em vez de me avisar, me deixou. Tipo assim, deixa, ele vai aprender que as coisas não são assim. Porque é muita motivação. Depois ele toma uns tombos e aprende. Não deu outra, acabou comigo. Tem pessoas que às vezes fazem isso, saem motivadas, mas depois desanimam. A dúvida que eu e você podemos ter, que não é pecado, talvez seja aquela dúvida de perplexidade, sabe? Quando você olha assim e diz, puxa, será? Sei não, hein? Nossa, está difícil a situação. Essas dúvidas talvez não sejam pecado. O que é pecado é aquela dúvida que é a seguinte, não é nem dúvida, né? Que você olha a situação, é difícil, talvez impossível aos olhos humanos, e você diz, isso aqui nem Deus. Não, isso aqui não é possível. Deus é poderoso, mas nessa circunstância aqui não dá. Não, Deus converte Paulo, perseguidor da igreja, Moisés, assassino, sim. Não, mas o meu filho, não, ele não. Meu marido, não dá. E esse é o tipo de dúvida que a Escritura vai dizer que é pecado. E no versículo 8, na versão revista atualizada, vai dizer, né, o homem de ânimo dobre. Ânimo dobre é provável que seja uma expressão cunhada pelo próprio Tiago. Fala justamente do homem, da pessoa que ela é vacilante, né? Ela tem um coração dividido, uma alma dividida. Ela é inconstante. E aí, veja, inconstante em todas as coisas, vai dizer aqui. Já conhece pessoas assim que começam a fazer algo, 2 meses, para. Começa inglês, para. Começa uma dieta, fala a Deus, para. Não sejamos assim, diz a Escritura. Não sejamos assim. E terceiro e último princípio para encerrar, põe ele, por favor, Samuel. Terceiro princípio, provações aos ricos e aos pobres. Acompanhe comigo o versículo 9 até o 12, por favor. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação,
porque passará como uma flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui Tiago, ele vai dizer que nós devemos primeiro desfrutar das riquezas espirituais das provações. Ele aplica o clamor por sabedoria diante das provações a dois tipos de pessoas, rico e pobre. Você vê, a Bíblia não tem essa de não binário, né? É sempre dois, né? Ou é rico ou é pobre. Acabou. E veja, dinheiro e status era algo que esta igreja estava tendo um sério problema. Sim, assim como nós. Lembra que eu falei semana passada a importância de estudarmos a Epístola de Tiago, porque ela é extremamente atual. E os problemas que nós veremos aqui é o que acontece em nossa igreja. Não estou falando aqui para a internet, estou falando para a gente, para a nossa comunidade aqui. Veja, esse povo aqui, eles, no capítulo 2, nós veremos nas pregações adiantes aí, eles tratavam com diferença aquele que tinha mais dinheiro. Chegava a pessoa, talvez aqui não vai chegar, né? Sabe aqueles cordãozão de ouro? Ou ternão bem arrumado. Parou a nave aqui na porta da igreja, um baita de um carrão. Olha os irmãos da igreja. Fulano, senta. Henrique, vai para trás. Vai para trás aí. Tirava, humilde, mandava para trás e dava lugar para aquele que tinha mais dinheiro. O povo da igreja fazia acepção de pessoas. Aí Tiago vai ensinar, não, vocês estão no caminho errado. No capítulo 2 nós vemos isso. No capítulo 4, diz que este povo tinha cobiça, tinha inveja. Não é? Coisa que eu acho que está longe de nós aqui, né? Só que não. Coisa que está no coração de todos nós. Cobiça e inveja. Tanto ricos como pobres passam por este karma de lutar contra esse pecado. Tiago vai dizer que muitos desses que eram ricos, eles esbanjavam os seus dinheiros, não se preocupavam com os outros, e muitos dos que haviam enriquecido de forma desonesta. Veja, é possível a pessoa enriquecer de forma honesta? Claro que é. Desfrutar de coisas boas de forma honesta? É possível. Mas a Bíblia condena. A Bíblia jamais ensina que a riqueza é algo mau. Claro que não. Claro que não. Tanto é que Salomão pede sabedoria, Deus dá sabedoria e dá riqueza. Deus não vê problema com essas coisas. Sabe qual é a grande diferença? Tudo depende de como você adquire a sua riqueza. Isso aqui é de suma importância. De como você usa a sua riqueza. E de em que lugar do seu coração essa riqueza está. Se você analisa bem isso, olha, eu trabalhei e de forma justa e honesta, Deus me abençoou, me prosperou, me enriqueceu. Agradeça a Deus por isso. Deus não tem problema em te fazer rico, desde que você não busque a riqueza. Porque é isso que Paulo vai dizer, né? Nós não devemos buscar ser rico. Mas se devido ao suor do seu trabalho, você conseguiu prosperar, seja grato. Preste atenção em como você usa a sua riqueza. Em Atos, ali nós vemos Lucas deixando de forma clara que não pense apenas em você. Olhe se há algum necessitado, pense na igreja, pense nos necessitados, em quem você pode ajudar. E principalmente em qual lugar a riqueza ocupa no seu coração. Porque, gente, pobre e rico é tentado. Claro que é. As tentações são diferentes, as provações são diferentes, mas nós somos provados. Veja se não é assim. Os pobres, a maioria de nós, vamos dizer todos, nós somos tentados por vezes a murmurar por aquilo que temos ou por aquilo que não temos. É assim, não é? Ai, carro velho. Ai, moto velha. Ai, casa com goteira. Ai. Só reclama. E por vezes a nossa murmuração vem de um comparativo com outra pessoa. Isso é uma desgraça. Se comparar com os outros é uma desgraça. Sabe por quê? Porque sempre você vai achar quem tem mais que você, vai te deixar humilhado, e vai achar quem tem menos que você, vai te deixar arrogante. Olha, eu falo por experiência própria. Eu lembro que antes de eu ter esse carro aí, e meu carro, gente, 2005, é velho. Mas eu tinha um mais velho que ele ainda, mais velho. Eu lembro que eu tinha um Escort, que ele tinha um buraco desse tamanho no escapamento, assim, que quando eu apontava na rua, meus meninos abriam o portão de casa. Sabia que o pai estava chegando. Era nesse nível.
E eu estou lá. Senhor, me dá graça, trocar de carro, me dá graça, trocar de carro. E o meu vizinho, ele era controlador de acesso. O vulgo porteiro. Não ganha muita coisa, você sabe, né, gente? É igual pastor. Tem um pastor de igreja pequena igual nós, ganha pouco. Ele tinha um carrinho bem ali, parecido ali com a realidade dele. Lembro até hoje, uma Paraty velha. E eu estou lá orando, trocar de carro, trocar de carro, trocar de carro. Peguei um 2005, pensa numa alegria. Eu lembro que eu vim em São José, e, gente, que nave! Pobre que se alegra com pouco, né? Aí eu vejo meu vizinho também trocou de carro, o porteiro. Pegou um Honda Civic 2018. Falei, como? Senhor, que humilhação! O teu servo aqui e o Senhor abençoando o outro. Eu comecei a ficar bravo. Bravo. O pobre é assim. É uma desgraça a gente ficar se comparando com os outros e a gente esquece de ser grato com aquilo que a gente tem. Lembre-se disso. E o rico, é claro, né? O rico, qual que é a tentação do rico? É ele ter e colocar o seu dinheiro, o seu coração naquilo que ele tem. Colocar todo o seu coração, toda a sua esperança no dinheiro. É por isso que Tiago aqui ele vai dizer que nós devemos, aqueles que são pobres, na versão revista atualizada talvez seja melhor, no versículo 9 vai dizer assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aquele que é pobre deve se gloriar na sua dignidade. Ou seja, pobreza e necessidade não é autorização para que sejamos desonestos. Não é porque você está passando apertado, não é porque você está com dificuldade financeira, não é porque você é pobre que isso autoriza você a ser desonesto. Ah, meu patrão tem de montão, assumir isso aqui, não vai nem perceber, vai nem saber. Não. Glorie-se na sua dignidade. É isso que o pobre tem que fazer. E principalmente, sabe o quê? Gloriar-se naquilo que é eterno, naquilo que é permanente. Gloriar-se no céu. Diante das dificuldades, nós, os pobres, devemos sempre lembrar: há algo que ninguém toma. O Senhor me salvou. Carros vão ficar aqui, casas ficarão aqui, mas a minha salvação ninguém toma. O pobre deve se gloriar na sua dignidade, naquilo que é permanente. Em compensação, o rico, Tiago diz, você deve sempre ter em mente que tudo que você conquista aqui não é permanente. Não dura para sempre. Tudo acaba. Desfrute de tudo, mas não ame as coisas mais do que a Deus. Alguns vão contar essa história a respeito de Alexandre o Grande, né? Alguns biógrafos dele, que quando o Alexandre o Grande, pouco antes dele morrer, ele faz 3 pedidos ali aos seus generais, às pessoas que o cercavam. E ele diz o seguinte, olha, eu quero que quando eu morrer, os melhores médicos do império carreguem o meu caixão. Eu quero que o meu caixão vá aberto com as minhas mãos para fora. E eu quero que no trajeto aqui do palácio até o lugar que eu for enterrado, que vocês espalhem os ouros que nós conquistamos através das batalhas. Então, um de seus assessores, intrigado com aquele pedido, disse, por que, imperador, este desejo? E a resposta dele foi fantástica. Ele disse assim, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para que todos vejam que quando chega a nossa hora, nem os melhores médicos podem prolongar a nossa vida. Eu quero que as minhas mãos vão para o lado de fora para que todos vejam que de mãos vazias viemos para este mundo e de mãos vazias vamos voltar, vamos sair dele. Eu quero que no meio do caminho vocês espalhem todas as minhas riquezas para que todos saibam que tudo que nós conquistamos aqui fica aqui. Você não leva absolutamente nada. Agora, como pode ainda assim cristãos serem extremamente apegados ao dinheiro? Em Lucas capítulo 12, já estou encerrando, em Lucas capítulo 12 fala sobre a parábola do rico insensato. E ali Jesus Cristo, no versículo 15, ele já avisa assim, cuidado com a avareza. Evitai todo tipo de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E logo após dizer isso, cuidado com a cobiça, com a avareza, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. No versículo 18, olha o que ele vai dizer. Põe ele, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 18.
Aqui falando do rico, né? Ele tinha muito dinheiro, não sabia onde colocava o dinheiro. Então disse, vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato, louco. Essa noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouro para si, mas não é rico diante de Deus. É assim que acontece. O rico às vezes junta. E olha a ilustração aqui. Gente, eu tenho muito, o que eu vou fazer? Eu vou repartir? Vou ser generoso, como a Bíblia diz? Não, eu vou construir celeiros maiores para ter mais. E vou dizer a mim mesmo, eu tenho bens para muitas vidas, para muito tempo. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem vai ser? Acabou. Jim Elliot, um mártir que foi morto pelos índios astecas, ele disse uma frase fantástica. Põe ele, por favor, Samuel. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Para o mundo nós somos tolos, é verdade. Para Deus não. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não se pode perder. O pobre, ao ser provado, deve lembrar, sua maior riqueza é Deus. Ele ninguém toma. As coisas as pessoas podem levar. Em Atos estava acontecendo isso. Aqui o pessoal em Tiago também, o pessoal da dispersão estava sendo saqueado, roubado. As pessoas podem levar. O pobre, ao ser provado, deve lembrar, minha maior riqueza é Deus. E o rico, ao ser provado, deve lembrar, minha riqueza é vulnerável. Hoje eu posso ter e amanhã não. E veja, ambos devem olhar a vida de uma perspectiva da eternidade. E não apenas olhar aqui para o plano natural. O pobre, aqui, ele não deve olhar, aqui eu não tenho nada. Sim, aqui você não tem nada. Mas lembre-se, lá teremos. É assim que nós devemos pensar. O rico deve olhar, olha, graças a Deus, Deus me deu todas essas coisas aqui, mas nenhuma delas eu vou levar, e o mais importante é o que eu posso conseguir lá, e não aquilo que eu tenho aqui. No versículo 11, Tiago ele vai mostrar a respeito da instabilidade, né? A gente já está encerrando. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então a sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O que ele está dizendo aqui, olha, o rico e sua riqueza acaba no instante. É como uma planta. Lá em casa, né, tem uma roseira perto do muro. E esses dias eu estava vendo as rosas todas bonitas, legalzinho. Aí eu fui olhar ontem de manhã, murchou tudo. Falei, gente, o que aconteceu? Estava tão bonito. É exatamente essa ilustração que Tiago dá. Assim é a vida do rico. Não só isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer. Exorta aos ricos do presente século. Rapidinho, só olha para cá. Veja, Deus não tem nenhum problema com riqueza, com fazer de seus servos pessoas prósperas e ricas. Não somos franciscanos, dizendo que o dinheiro é maligno. Dinheiro é bênção. Nem neutro é, dinheiro é bênção. Você pode fazer muita coisa com ele. Mas olha o que Paulo vai dizer. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, porque o dinheiro é justamente isso daqui, algo instável. Hoje você pode ter, amanhã pode não ter. Talvez os mais antigos aqui devem lembrar. Lembra quando o Collor meteu a mão na poupança da galera? Você estava lá, imagina a angústia. Você está lá, trabalha de forma dura, faz hora extra, faz o seu depósito. Faz aqui meu pé de meia. Aí do nada você descobre o presidente tomou, perdeu. Você vai recorrer a quem, gente? Acabou. Dinheiro. Você pode ter e amanhã você pode não ter. Esse governo nosso, você fica esperto. Pode tomar, do nada. Então, não temos segurança. O dinheiro é estável. Eu lembro, só de mais um exemplo. Eu lembro uma vez do governo, petista também, para variar. Eu lembro que na época eles tinham baixado um decreto
sobre extintores de incêndio de automóveis, de carros. E lembra a época lá do extintor ABC? O governo baixou uma portaria dizendo que extintores ABC seriam obrigatórios nos carros, né? Aqueles que abrangem todas as categorias ali. E se o governo baixa um decreto e obriga a ter determinado tipo de extintor, você vai ser obrigado a comprar, senão você vai ser multado. E eu lembro que o governo baixou um decreto, e eu estava lendo a história de um homem que ele vendeu todos os bens que ele tinha, propriedade, um monte de coisa lá, e investiu tudo em extintor ABC. Por quê? Vai ser obrigado a comprar. Vai ser obrigado a comprar. Então ele investe tudo que ele tinha em extintores ABC. 3 dias depois, o governo baixa um outro decreto dizendo: não é mais obrigatório extintor ABC. Na verdade, não é nem mais obrigatório extintor no carro. Você sabia que não é obrigatório extintor no carro? Por quê? Porque a gente não sabe usar. É por causa disso. Pegou fogo, corre. Deixa pegar fogo. Eu joguei meu fora anteontem. O que esse aqui está fazendo? Não vou usar. Nem obrigatório é. Agora, se coloca no lugar deste homem. Você investe todas as suas economias. 3 dias depois não precisa. Ainda que você venda pelo preço de custo. Ninguém vai querer. Venda por metade do preço. Acabou. O dinheiro é instável. Portanto, quando eu e você formos provados, devemos lembrar que o que nós temos que fazer é clamar: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para que eu não possa entrar por um caminho ruim e colocar a perder não só dinheiro, mas a paz e diversas outras coisas. Que o Senhor possa dar a mim e a você sabedoria, porque no versículo 12 ele vai terminar dizendo assim: ainda que vocês não sejam recompensados aqui, esperem em Deus, que de Deus vai vir a nossa recompensa. Amém, meus irmãos?